Em Batman Sangue Ruim, a DC Comics deixou de se inspirar apenas nas histórias dos Novos 52 e usou alguns elementos de arcos anteriores e famosos da editora. Na animação, o Batman é dado como desaparecido e Dick Grayson acaba assumindo o manto do morcego e luta contra as forças de Talia al Ghul. No filme anterior, Batman vs Robin, já tínhamos visto como o Cavaleiro das Trevas estava não só estabelecido nesse universo, como tinha um histórico não visto de batalhas, inimigos e eventos. Inclusive é por isso que a Bat-Família conta com tantos integrantes até o final da animação. As ações do Homem-Morcego inspiraram pessoas que queriam fazer a diferença. Presume-se que por causa dessa experiência, o Batman estaria em um nível acima de todos os outros vigilantes e vilões. E na verdade o filme faz questão de evidenciar isso, através da dinâmica entre o Cavaleiro das Trevas e a Batwoman. Enquanto o primeiro é muito mais ágil e forte, derrotando os inimigos com uma facilidade tremenda, a segunda ainda é de certa forma inexperiente, e por causa disso é quase derrotada, mas graças à interferência do morcego original, consegue se reerguer, embora o orgulho a impeça de agradecer. Dito isso, é interessante como o Batman é derrotado. Seu a princípio misterioso inimigo usa justamente a Batwoman e o fato dos valores do herói o impulsionarem a salvar primeiro ao invés de enfrentar, para tirar a atenção do morcego e derrotá-lo. Ainda que o inimigo pareça bater de frente com o Batman, provavelmente ele teria perdido caso a Batwoman não estivesse presente no momento. A parceria de Grayson e Damian é outro fator que chama a atenção no filme. Claramente foi pensado para funcionar como um alívio cômico, mas possui seu valor como o desenvolvimento de ambos os personagens. Ainda que exista tensão entre eles, um misto de inveja com ciúmes, as interações dos dois é praticamente a de mestre e aprendiz, irmão mais velho e irmão mais novo. Dick tem uma personalidade leve e é naturalmente bem-humorado, e está nitidamente amadurecido como Asa Noturna, enquanto Damian é de certo modo mimado e bastante convencido, dentre outros motivos, por ser filho biológico do Batman. O antigo Robin faz questão de verbalizar que isso não é nenhum motivo de orgulho, ao recordar de como foi crescer tendo o Bruce como pai, solitário. Dick o admirava, mas conforme ficava mais velho, percebeu que não queria ser igual a ele, porque o Batman deixava ser consumido pela dor por pensar que nela residia sua força, quando na verdade o fazia só sofrer mais. Por causa disso, o vigilante falhou em ser uma figura paterna saudável, achando que apenas treinamento era o suficiente, deixando de lado algo fundamental para cada criança, a infância e todo o afeto e cuidado que deve acompanhar esse período. Na animação, vemos que é Talia quem está por trás de todo o esquema que tira o Batman da jogada, e seu plano é tão inteligente que quando bate em retirada, pensamos genuinamente que a personagem abandonou o Bruce após semanas de cárcere, só por causa da interferência de 3 morcegos no recinto, quando na verdade tudo fazia parte do seu plano. Batman Sangue Ruim mostra uma evolução decente de Damian em relação ao filme anterior. Ele demonstra uma imensa devoção ao pai e ao seu código de conduta, que antes ele achava patético. Lógico que ele não verbaliza isso, seu orgulho não o permite, mas suas falas sempre expressam subliminarmente a admiração que sente por Bruce e em toda oportunidade se vangloria por causa de sua linhagem de sangue. Na batalha final, fica evidente a superioridade do Batman em combate. Dick é o que mais se aproxima de conseguir lutar de igual para igual com ele, mas não é o suficiente contra um Bruce obstinado e sem frios morais. Nenhum Robin original é páreo para o Homem-Morcego. Essa animação também desconstrói a ideia do Batman como não sendo apenas uma máscara. Aquela história de que a verdadeira identidade do vigilante não é o Bruce Wayne, e sim sua fantasia. Tinha tudo para ser piegas, mas dado o contexto e devido à mitologia pré-estabelecida, é um conceito que cai bem para a resolução do problema. Em Liga da Justiça e os Jovens Titãs, Damian, que parecia mais colaborativo no filme anterior, volta a estaca zero neste, tornando mais difícil todo o conflito com um monte de arrogância ineficaz, mas de forma compreensiva, porque ele ia compor a equipe dos Jovens Titãs dali pra frente. Essa é uma animação que adota uma identidade específica, que por causa dela, parece ser voltada para os adolescentes, quando na verdade, a ideia é simplesmente simular um produto teen, devido aos personagens principais serem todos jovens com conflitos referentes a essa fase da vida. Inclusive, a sequência onde os Titãs vão a um parque de diversão é o resumo da essência dessa animação. Mesmo que não seja interessante para muitos que assistem, esperando ação frenética e aventura ininterrupta, o momento é cativante porque condiz com o teor do grupo e da própria história, que passeia entre o leve e agradável com o obscuro e tenebroso.
Portanto, por mais que a cena pareça deslocada do filme, com uma música característica e situações típicas da idade devido à trama envolvendo o demônio Trigon, ela não deixa de ser coerente com a proposta da animação, que é apresentar a aura intrínseca de adolescência do grupo. Aliás, a transformação deles de civis para heróis condiz com essa temática. Também é interessante as piadas muitas vezes sutis que a animação apresenta, possíveis apenas com tantos anos de história desses personagens e com a liberdade para aproveitar as características únicas deles, como se fosse preciso ser realista, como por exemplo, o ciborgue comer, sendo que não tem estômago. O Batman, tendo o ciborgue na equipe, não precisar gastar suas habilidades com computadores e criptografia, e o fato da Mulher Maravilha usar óculos e comentar que o Superman não iria reconhecê-la por causa deles. Não que as animações da DC sejam lembradas por serem leves, mas definitivamente, Liga da Justiça Sombria é uma das mais pesadas deste universo estendido. O começo já é bem arrepiante, com uma moça atropelando os civis pela rua, um pai ameaçando matar sua família e os vizinhos deste enforcados no seu armazém. Nada é muito gráfico, mas a simples insinuação ou silhuetas já são o suficiente para percebermos a seriedade dos casos. Ainda vemos uma mãe tentando matar seu filho recém-nascido e depois cometendo suicídio. A Liga da Justiça Sombria, por mais que não utilize esse nome no filme, é um grupo místico, composto por magos, feiticeiras e demônios do universo DC. Na animação, o Batman acaba sendo o personagem de ligação para o público com aquele mundo, quase que como uma representação do próprio espectador, visto que a maioria dos outros personagens são desconhecidos para a grande massa. E ao contrário do que se poderia imaginar, o morcego está longe de ser o centro das atenções. Na verdade, ele passa a maior parte da ação de lado, tendo mais que observar do que fazer, porque tudo é resolvido com magia. E o mais engraçado é que ele tem dificuldade em aceitar o que está vendo. Como um homem da ciência, o herói não consegue concordar que certas coisas só podem ser resolvidas com o misticismo. O Batman tende a buscar explicações alternativas, mesmo diante de personagens que claramente estão associados ao ocultismo e à magia genuína. Não é como se ele fosse um descrente completo, mas ele demonstra resistência para aceitar que possa ser eventos paranormais causando as visões, porque o morcego procura indícios racionais que possam ser comprovados empiricamente. Contudo, esse comportamento é compreensível não só por causa da natureza do herói, mas também para criar um contraste entre ele e Constantine, o homem da ciência, da tecnologia, contra o cara da magia, do ocultismo. Falando em Constantine, ele é retratado com a maior fidelidade possível à sua canalice, desrespeito, irresponsabilidade, egoísmo e egocentrismo que apresenta nos quadrinhos. Ele é um trapaceiro de primeira e de certo modo se orgulha disso. É sua maneira de se manter vivo porque sabe que diante de todas as ameaças do mundo místico, ele é apenas uma fraude. E sua reputação o precede aonde quer que vá. O personagem consegue ser considerado pior do que os próprios demônios que enfrenta, porque até eles têm mais honra do que o anti-herói. A animação também conta com Zatanna, uma mágica extremamente poderosa, o que explica o motivo dela preferir se apresentar como ilusionista a salvar o mundo ou interferir em assuntos sobrenaturais como John faz, porque se ela se descontrolar, as coisas podem ficar feias. Cabe ressaltar que chega a ser engraçado observar o Batman insatisfeito com a magia sendo utilizada o tempo todo, porque ele praticamente fica inutilizável. Só lhe resta pontualmente ressuscitar um sujeito com a ajuda da medicina. Não é surpresa ver o Batman enganando a morte, porém, vê-lo tirar sarro da cara dela é impagável. Em Jovens Titãs, o contrato de Judas, é estabelecido um passado para a equipe, o que já era subentendido, mas é legal vê-los mais novos, com o Dick ainda sendo o Robin e a chegada de Corey à Terra e sua integração à equipe. Um dos vilões é o chamado Irmão Sangue, que nos é apresentado se banhando no sangue daquele que o desrespeitou, uma forma eficiente de revelar sua inescrupulosidade e o nível de ameaça do sujeito. Essa animação, bem como a primeira dos Jovens Titãs desse universo compartilhado, é focada em problemas relacionados à adolescência. Então vemos a busca por aceitação, insegurança, incerteza sobre seu lugar no mundo e todas as questões pertinentes para um jovem que não sabe exatamente quem quer ser. Vemos isso através do Besouro Azul, que precisa aprender a lidar com seu escaravelho, porque ele reage e responde aos seus hormônios e sensações típicas da idade. Porém, a principal personagem, cujos conflitos ganham verdadeiro destaque, é a Terra e o seu trauma, que não justifica sua traição, mas evidencia como alguém fragilizado acaba sendo facilmente manipulado por um sujeito com péssimas intenções. Falando nisso,
O verdadeiro vilão é o Exterminador, que tem um histórico de rivalidade com os Jovens Titãs, e semelhante à sua primeira aparição nessas animações, ele é um mercenário irrefreável que está buscando vingança contra o Robin, Damian Wayne. Por fim, Jovens Titãs, o Contrato de Judas, é interessante por expandir a mitologia em volta do grupo, mas a história em si é deveras enfadonha.